Muito bem. Professora Sara, eu queria começar essa sessão elogiando aí o grau da turma na questão dos painéis, viu? O pessoal, eu tô aprendendo com vocês aí. Tem um pessoal que vai longe buscar umas coisas aí, rapaz. Tipo assim, faltou, professor, pô, isso aqui estamos colocando. Mas é isso mesmo, eu estou feliz pra caramba, porque a gente começa a aprender. O conhecimento nunca é demais, né, gente? Sempre é um local. Na verdade, eu aqui sou só o mediador, né? Eu estou incentivando vocês a trilhar por um caminho de conhecimento, isso é muito bom. Quero parabenizar o nível dos painéis aí, viu? Parabéns. Eu tenho várias turmas, né, que fazem painéis, e vocês realmente estão de parabéns. Eu tenho uma turma lá na África, eles também fazem os painéis dele. Eles me chamam de apóstolo. Eu já falei que eu não sou apóstolo, não adianta. Chamam de apóstolo. Eles querem que eu vá lá na formatura deles lá, né? É interessante. Tem uma turma também em Balneário Camboriú, pessoal muito legal. Uma turma em Joinville. E glória a Deus, porque eu posso servir o reino de Deus, né? Repartindo o pão com vocês. Olha, nós estamos firmes na nossa jornada aí. Você está até agora com a gente aí firme, né? Vamos até o final. Agora começou o segundo módulo. A gente vai trabalhar sobre historicidade. É muito importante esse módulo agora. Nós vamos trabalhar Israel, depois trabalhar a igreja, vamos trabalhar a cultura helenista. É muito importante trabalhar a cultura helenista, né? Não vamos falar de filosofia, a gente vai trabalhar o impacto da cultura grega dentro do evangelho, para também desmistificar, né? Muita coisa que o pessoal acha que meio que embolou em meio de caminho. Alguns chegam até a dizer que o evangelho veio da cultura grega. Não. A gente vai essa matéria é muito importante, porque ela vai tirar alguns mitos aí de vocês, né? Ou de quem pode ter algum mito, né, no caso. Depois a gente vai trabalhar também a história da igreja, né? A história da igreja em si. E vamos trabalhar também a história dos avivamentos. Então vai ser um período muito bom para a gente, né, caminhar. Vai ter uma pausa aí, a gente vai voltar em janeiro depois, né? Vai ter uma pausa aí, acho que a coordenadora já falou com vocês aí, né? A gente volta em janeiro. E a última coisa que eu queria colocar é que mudou a avaliação. No segundo módulo, a avaliação é diferente. A avaliação só tem uma prova agora. A aula 1, 2, 3 tem o fórum, daqui a pouco vocês vão comentar, falar, vão perguntar. A aula 4, 5 e 6 é outro fórum, e cada fórum vale 2,5 pontos, né? Basta alguns alunos comentarem, a classe inteira ganha. Só na aula 7, 8, 9, que vai ter uma prova de 5 questões, né? E depois, 10, 11 e 12, o painel. Então, mudou um pouquinho a avaliação. Cada parte dessa vai valer 2,5 pontos, tá? Vamos, então, aí à nossa matéria. A gente vai estudar a historicidade de Israel. E eu estive lá há pouco tempo na guerra, saí correndo, deu tempo de escapar para dar aula para vocês aqui, né? Eu queria muito ter dado uma aula lá de Israel, porque olha, ia ser muito bom para essa matéria. Eu dar uma aula lá de Jerusalém para vocês, lá da Galileia, mas não deu certo, né? Vai dar certo ano que vem. Eu tô em abril de novo, estamos indo em abril, estamos indo em outubro de novo, 2 vezes esse ano que vem para Israel, né? Você pode pensar assim, mas esse cara viaja demais para Israel, deve ter muito dinheiro. Tem não, pai, o pessoal que me leva para me dar aula lá. Eles pagam a passagem, né? São vários tipos de grupo que pagam a passagem da gente. Agora, eu estava com o pastor Antônio Cirilo, ele que é autor daquela música Poderoso Deus, ele que fez essa música. Estava também com Wesley Ross. Foi um período bom. Vamos, então, entender um pouco Israel. Gente, Israel é uma coisa, olha só, como eu falei para vocês, como é que ele mexe com o mundo inteiro, né? Israel mexe com o mundo inteiro. A guerra está ali com o Hamas ali, e está envolvendo o Irã, envolvendo os Estados Unidos, envolvendo a Rússia, envolvendo a China, daqui a pouco. Meu Deus do céu, por que tudo isso? Deve ter alguma coisa aí. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Eu acho que o material já está na mão aí, né? Vamos abrir aqui a nossa apostila. Vamos trabalhar aqui um pouquinho. Ok. Ok, aqui, ó.
História de Israel, disciplina 5. A aula 1 é a primeira, apesar que é a disciplina 5, mas é a aula 1 do módulo 2, tá? Vamos então aqui já na primeira fase. Olha, essa parte aqui que eu estou em pé aqui, eu estou aí em Berseba, sabe? Atrás de mim aqui, ó, consegue ver o cursor aí? Atrás de mim aqui, ó, está o famoso poço de Abraão, que ele cavou. Tem 4.000 anos e a água está lá, viu? Essa aqui é uma das tâmaras. Não é a que foi plantada na época, não é essa aqui, mas aqui teve tâmaras que Abraão plantou. Eu não sei se vocês sabem, gente, Abraão plantou tâmaras naquela região. A tâmara, ela tem uma raiz profunda, chegando aí a 60 metros, e ela puxa água. Onde tiver umidade, ela puxa para si. Abraão plantou tâmaras em volta do tanque para que ajudasse na chamada da água. E naquela ocasião, Abraão descobre embaixo de Berseba um lençol de água de 24 quilômetros quadrados de água doce. Olha que no meio do deserto. Deus faz isso, né? Então, Deus deu a visão do poço. Abraão colocou a tâmara. Deus te deu uma visão, vai fazer o que ele mandou, mas plante suas tâmaras para ajudar a trazer a água que Deus prometeu, né? É interessante. Vamos aqui, então, a nossa postura de novo, voltar aqui, ok? Acompanha comigo aí, ok? Israel, ele teve um propósito, né? Israel só existe por causa do propósito de Deus. Ao escolher um homem, Abraão, Deus idealizou uma nação, Israel. Através dela, trouxe outro homem ao mundo, Jesus. Então, olha, foi um ciclo, né? Olha só, Deus escolhe um homem, traz uma nação, da nação tira outro homem e traz a igreja, né? Glória a Deus. Usando Israel como pano de fundo para projetar seu propósito em uma nação, desculpa, tem uma parte aqui em cima. Ao permitir a historicidade, Deus usa momentos para realizar projeções proféticas. Usando Israel como pano de fundo para projetar seu propósito em uma nação, e desta ação trazia o Messias de Israel, Jesus Cristo da igreja. A historicidade de Israel está repleta de simbolismo e princípios que Deus usou através da nação para implantar seu governo, se revelar ao mundo e estabelecer princípios. Esse é o propósito de Deus. Primeiro, pelo território, onde Deus escolheu uma faixa de terra que interligava a Europa, África e Ásia. E ali Deus revelou a todas as nações. Ali foi seu palco de representação. Toda a civilização que se levantou sobre o pequeno Israel, hoje são ruínas. O Egito, a Síria, babilônicos, medos, persas, gregos, ptolemaicos, sírios, Roma, todos estes estão em ruínas. Mas Israel permanece vivo, vencendo tudo e todos, sob a promessa de Deus que daria uma nação. Preste bem atenção, gente, na posição de Israel, ó, onde ele fica ali, naquela faixa, né? Acima de Israel está a Ásia. À frente de Israel, no Mediterrâneo, está a Europa. E ao sul está a África. Temos 3 continentes. Dali daqueles 3 continentes surgiram os maiores impérios do mundo. Ali só tira os incas, os astecas, os maias. Os incas, os astecas e os maias. E alguns guarani. O resto, toda civilização do mundo passou ali. Deus colocou ali um país que não tinha poder bélico, não tinha água substancial, não era terra de fruto e tal. E aí, o que acontece? Deus pega as nações e dá um show para as nações. Esse povo não tem nada, mas eu sou tudo desse povo. Preste bem atenção, aquela expressão, vou te colocar numa terra que emana leite e mel. Que emana leite e mel. Como assim emana leite e mel? Israel é um deserto. Israel tem que ser irrigado para poder produzir. Israel não tem nem petróleo direito. Israel é inóspito. É pouca coisa que tem Israel. Como é que pode ser uma terra que emana leite e mel? Muito bem, muito bem. O leite que a Bíblia está falando é aquela água que Deus coloca no Jordão lá por cima,
que o Jordão significa Yardenite, o que nasce por cima. Deus faz neve lá no Monte Hermon, derrete a neve, passa pelas montanhas de Gileade, que é a maior pedra calcária do mundo, transforma em água potável. Israel bebe água por cima. E colocou água em Berseba por baixo, no deserto. Meu Deus. Deus quebrou toda a força da ideia da natureza, né? Fazendo isso. E colocando água por cima e água por baixo. Isso aí é o leite. Esse é o leite que a Bíblia fala que emana. Porque, não sei se você sabe, o que identificava um homem rico naquela época era a água. Quanto mais água, a pessoa era rica. Agora, pastor, e o mel? Professor, e o mel? O mel está na tâmara. O país é cheio de tâmara. Tâmara é doce, é um mel doce, é uma coisa linda, parece mel mesmo. Aí está a terra que emana leite e mel. Então, Deus prepara um homem chamado Abraão. Deus prepara nele uma nação. A nação prepara um homem chamado Jesus e nele ele prepara a igreja. Então, é uma sequência fantástica aí da história de Israel. E todos os impérios que se levantaram contra viraram ruínas, né? Está escrito aí, viraram ruínas. Muito bem. Os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó foram os patriarcas. Peraí, tem aqui um recado da professora, acho que a internet. Ué? Vocês estão me vendo aí, não? Deixa eu ver aqui. Falhando só um pouco, às vezes a frase está falhando. Está me vendo agora? Está ouvindo agora? Estamos, a gente está ali vendo, só que está falhando um pouco o áudio. Estava ainda agora, o áudio voltou ao normal. Eita, rapaz. Vamos lá. Qualquer coisa, estou gravando aqui. Abraão, Isaac e Jacó foram os patriarcas do povo de Israel. A ideia patriarcal era a base para uma liderança autocrática, até mesmo monocrática. O patriarcado é a forma mais antiga de governo familiar. No grego, é a forma mais antiga de governo. No grego, a palavra vem como patriarches, cujo significado é chefe ou pai de família, que, aliás, é uma designação de Deus sobre Abraão, pai de uma multidão, ou pai de muitos. A palavra patriarca original adquiriu seu significado religioso na Septuaginta, a versão grega da Bíblia. No hebraico vem como avot ou abot, no aramaico como Abba. Gente, Abrão, o nome dele era Abrão. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidões. Agora eu pergunto a vocês, quando Deus chamou Abrão, ele era pai exaltado. Depois Deus transforma ele em pai de multidões. Presta atenção aqui agora. Deus vai em Abrão e tira o Abraão. Porque não é outro personagem, é o mesmo. Deus muda o nome para mudar a função. A função só pode ocorrer depois que Deus muda o nome. Deus foi em Jacó e tirou Isaac. Eita glória! Deus foi em Cefas e tirou Pedro. Deus foi em Paulo e tirou Saulo. Deus foi em Sarai e tirou Sara. O Abraão estava dentro do Abrão. Sara estava dentro de Sarai. Inclusive a Sara está aí, ó. A pessoa Sara está na sala aí, ó, né? Sara estava dentro de Sarai. Pedro estava dentro de Cefas. Saulo dentro de Paulo. Ou seja, o que é que Deus tem dentro de você que é a sua melhor versão? O que é que Deus tem dentro de você que é a sua melhor versão? Porque Deus pode transformar o que está dentro de você e ser melhor aquilo que você é. Você está no 1.0, Deus quer fazer o 2.0, 3.0, 4.0. Deus tira Abraão de Abrão. Deus transforma pai exaltado em pai de multidões. Então, a matéria-prima que Deus quer usar é você mesmo. A matéria-prima é você. Tem alguém aí dentro de você. No Vale de Jaboque entrou um Jacó enganador e saiu Israel, pai de uma nação. O Israel estava dentro do Jacó. O que é que está dentro de você hoje aí? Olha, Deus, responda para Deus. O que é que está dentro de você hoje aí?
Aleluia, aleluia. Então vamos lá. A questão do Egito, né? Após Deus chamar Abraão, Gênesis 12, ter firmado a promessa em Isaac, agora usa Jacó para o início da nação. Nós falamos um pouquinho sobre isso aqui na outra matéria, mas aqui o enfoque é cronológico, tá? E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, eu sou Deus, seu Deus, o Deus do teu pai. Não tema em descer ao Egito, porque é ali que farei uma grande nação. Incursão para o Egito se dará em duas fases. Já em Gênesis 46, e a incursão se vai dar em duas fases. A primeira fase, Abraão desce ao Egito, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Gênesis 12, 10. Segunda fase, depois Jacó também desce ao Egito, e ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou o teu Deus, o Deus do teu pai, não tema descer ao Egito. É interessante que só Isaac que não desce ao Egito. Isaac não desce ao Egito. Só Abraão que desce e Jacó que desce. O Isaac não vai descer no Egito. É interessante que Abraão, se fosse Abraão hoje, ele seria curdo. Curdo é um povo que fica lá no noroeste do Iraque, ali perto do Kuwait, ali que morava Abraão. Então, ele é dessa descendência aí. Ele desce ao Egito, como também desce o Jacó. Já Isaac não desce ao Egito. Então, aí você vai ter ali o povo de Israel, como eu já cobri na outra aula, né? O período que Israel passou no Egito. Eu não vou voltar, porque eu falei que essa matéria é um pouco paralela da outra. Isso aqui é mais cronológico. Então, nós falamos sobre o tempo, a duração que Israel passou lá no Egito. Agora, depois que ele sai do Egito, eles vão enfrentar o deserto. Tem um ponto que eu quero colocar aí, a questão do Egito. Aquele filme, né, Os 10 Mandamentos de Hollywood, eles colocam Moisés falando com Ramsés II. O Ramsés II não falou com Moisés. O Ramsés II, ele vem 200 anos depois. O Ramsés I, ele é antes de Moisés, da 18ª dinastia. Tanto é que o povo de Israel atravessou o deserto, atravessou o Mar Vermelho, eles vieram de Pi-Ramsés, que significa cidade de Ramsés, e atravessou o Mar Vermelho, foi para Sucote. Então, na verdade, o faraó que falou com Moisés foi Amoses III. Exatamente. Tutmós III. Ele casou com ele era filho da Hatshepsut. Hatshepsut, olha, minha cabeça está boa ainda. Hatshepsut é a mãe do Tutmós III. O Tutmós III, ele é filho do Tutmós II, claro, né? Só que aí, a Hatshepsut, quando casou com Tutmós III, ok, não, Tutmós II, quando a Hatshepsut foi a única faraó mulher, quando ela casou com Tutmós II, ela não podia ter filhos. Então, quando Moisés chegou, ela adotou como filho. Mas então quem é a mãe do Tutmós III? É uma concubina chamada Sete. Então, Moisés era meio irmão, era irmão de criação do Tutmós III. E é com ele que ele vai brigar lá, que vai ter aquela confusão toda, com ele, com o próprio meio irmão dele. Então, não foi Ramsés II coisa nenhuma, não. Vamos para o deserto, então. Depois de um tempo de escravidão e clamor a Deus, 10 pragas foram enviadas para convencer Faraó a deixar Israel sair do Egito pelo deserto. Durante 40 anos, Deus preparou o povo para a conquista de Canaã. Neste período, Deus se fez conhecido para o povo temer e ter mais fé. E plantou a cultura da nação com as leis, decretos, preceitos. Preste atenção nesse quadrilátero aí, tá? Leis, decretos, preceitos e estatutos. Se fosse você, eu sublinhava na sua apostila. Leis, decretos, preceitos, estatutos. Pode cair em prova, hein? Ele disse, e viram as minhas obras por 40 anos. Hebreus 3:9.
Foram 40 anos com 42 paradas, desde Sucote até o Jordão, com provisão, proteção e palavra. Olha aí, os 3 P de Deus. Provisão, proteção e palavra. O deserto foi uma universidade para transformar o povo de cabeça de escravo para a mentalidade de governador. Eita! Gente, glória a Deus, glória a Deus. Deus não podia dar para aquele povo uma nação com a cabeça de escravo. O povo só sabia que era chicotada. Sabe como era a conversa depois chegava assim, fim do dia? Lá no fim do dia, o pai chegava cansado, o filho cansado, e o pai, ei, filho, como é que você tá? Ah, pai, tô dolorido aí, como é que foi? Ah, peguei aquele cara hoje, aquele carrasco lá. Ele me deu 6 chicotadas, tá queimando aí. E o pai, rapaz, eu peguei um bloco pesado. O papo deles era papo de escravo. Como é que Deus ia dar uma nação para um povo que só falava escravatura? Deus tira o povo do Egito, coloca no deserto para fazer uma formatação, para formatar, para apagar todo o HD que tinha do Egito, para implantar um sistema de guerreiros, de governadores. Então, meu amigo, minha amiga, agora fiquei parecendo universal, né? Meu amigo, minha amiga. Então, meu amigo, minha amiga, se você está passando por um deserto, se prepare. Deus está mudando a mentalidade para te dar Canaã. Não haverá progresso no seu próximo nível se você não mudar a sua mentalidade. Se você não quebrar o paradigma, você não vai para o próximo nível. Você precisa mudar a mentalidade para as coisas acontecerem. Deus coloca o povo no Egito para mudar a mentalidade. Glória a Deus. Aleluia. Eles poderiam ter feito o trajeto em 3 meses, mas a rudeza de suas crenças fez-los peregrinar para aprender. Sinai é um monte que fica no Egito. Até expliquei para vocês isso aí já, né? Possui quase 3.000 metros de altura. Eu já fui lá 3 vezes. E foi o local escolhido por Deus para se revelar a Moisés, entregar as leis, e era a constituição da nação de Israel, e assim conduziu seu povo. Neste local, Deus fez profundas revelações a Moisés. Primeiro, Moisés chegou como pastor de ovelhas e voltou como pastor de almas. Toda a chamada de Deus possui um elemento decisivo. 3. O Eterno visa pessoas disponíveis para efetuar o seu propósito. Meu Deus. 4. O impacto da chamada do Sinai serve para toda a vida. 5. Jamais alguém que teve a experiência do Sinai foi o mesmo. 6. Todas as vezes que Deus quiser chamar a sua atenção, ele vai queimar algo insignificante, sarça sem valor. 7. Deus não queimou a cássia e nem a tâmara. Essas duas têm beleza e doçura. Deus tem sua própria glória. Sarça não tem nada. Deus põe a sua glória no nada para que ninguém confunda a sua glória. Aleluia. Então, o deserto vai durar 40 anos até Israel definitivamente passar o Jordão e conquistar Canaã. Deus vai colocar em você a sua glória para que ninguém confunda, porque todo mundo sabe quem você é, que você não tem glória nenhuma, mas Deus coloca glória em você para confundir aqueles que estão à sua volta. Deus vai escolher algo insignificante. Quem? Você. Deus vai escolher algo sem valor. Quem? Eu. Porque ninguém ornamenta casa com sarça, gente. As pessoas ornamentam a casa com plantas, com avencas, com samambaia, com a própria, se for possível, a tâmara, a própria cássia. Ninguém ornamenta a casa com sarça. Ninguém quer sarça. Pois bem, Deus vai querer aquilo que ninguém quis, você. Aleluia. Deus vai escolher por glória em quem não tem, você. E as pessoas vão ver a glória de Deus, porque a Bíblia fala que o fogo não consumia a sarça. Ou seja, Deus não estava na sarça, Deus estava no fogo. Aleluia. Glória a Deus. Está pegando aí, pessoal? Glória a Deus. Eita, glória. Aleluia. Aleluia. A parte 4. Essa parte aqui é muito importante. Até agora deu para entender direitinho aí, pessoal? Está pegando bem? Está conseguindo ouvir bem aí?
Tá chegando aí, né? Sim. Assim. Ok. Essa parte aqui é muito importante, gente, muito interessante. A historicidade com os filisteus e os chamados palestinos. Desde o tempo dos patriarcas, os filisteus têm sido inimigos de Israel. Os filisteus. Os chamados palestinos de hoje são os filisteus de ontem? É uma pergunta. Será que são? Não, não são. Então, quem são realmente os palestinos? Quando apareceram pela primeira vez na Bíblia? Por que sumiram no século VI a.C. e reaparece no século XX? O que é de fato a Palestina? A Palestina é real ou é uma criação política para um grupo nômade? São perguntas pertinentes que não querem calar. O termo Palestina iniciou-se com Filistia, algumas variantes como Filistian, Filistim, depois Palestina, por causa da semântica latina romana, tal como farmácia, posteriormente farmácia. O termo foi sinuoso até chegar a ser finalmente Palestina. Quem conhece história sabe, em bem da verdade, que Palestina nunca foi um país, nação ou estado. Fora primeiro um apelido com o qual Israel chamou o povo que vem do mar, Filistins, e depois um erro de analfabetismo histórico do imperador Adriano, 135 depois de Cristo. Então, os filisteus, que depois foram chamados de palestinos, foi Israel que colocou neles o apelido. Olha lá os filistins, olha lá os palestinos, entendeu? Então, não tem nada a ver com os que estão aí hoje. Agora, deixa eu voltar aqui. Parece que vocês sumiram da minha câmera aqui. Alô? Na transmissão. Oi? Vocês estão aí? Ok. Eu vou continuar Só o aqui. áudio. A imagem não. Vai. Agora. Voltou? Voltou, né? Voltou. Pronto, pronto. Então tá. Foi Israel que apelidou o povo do mar de filisteus. Preste bem atenção. Quando Josué atravessou o Jordão, ele encontrou lá 7 nações: os cananitas, os heteus, os ferezeus, os jebuseus, os gigazeus, os amorreus, e vai embora. Do lado do mar, existiam os povos que viviam pelo mar ali, os bizâncios, os etruscos, os italiotas, o povo do mar. Há uma referência na ilha de Creta sobre os filisteus. Acontece que filisteus não era o nome dele, gente. Quem colocou esse nome foi Israel que colocou, para dizer, olha lá o povo que vem do mar, os filistins. Nem os coitados sabiam que eram chamados de filisteus, nem eles sabiam, nem eles sabiam. Olha, tenha cuidado quando você colocar o nome de um contato no seu zap. Se você passar para alguém, vai o nome que você colocou. Me mandaram aqui um contato de um rapaz com o apelido dele era Urso. E ele nem sabia que ele era Urso. Quando eu mandei para ele o contato que me passaram, ele viu lá o nome dele, Urso. Falei, como é que assim eu sou Urso? Aí era um apelido pejorativo, que eu não sabia. Entreguei o cabra, rapaz. Foi uma difícil. Eu não sabia também. Então, coitado, nem sabia que era chamado de Urso. Então, cuidado quando você coloca lá, né? Quando você põe o contato do seu cunhado, né? Cunhado, treva, cuidado. Se você passar esse contato para alguém, o seu cunhado, que é treva, vai saber que você chamou de treva, entendeu? Então, Israel... Fala, Deus. Israel colocou o nome do povo e o povo nem sabia que era chamado filisteu. Eles não sabiam que era chamado filisteu. Deve ser outro nome. Mas eles vieram de Creta. Eles lutaram com o faraó. Então era um povo antigo, ainda no tempo de Abraão. Agora, depois surge o século XX com esse nome aí.
Vamos ver aqui, vamos ver aqui, porque essa aula aqui vai dar o que falar hoje. Isso aqui vai dar uma polêmica. Vamos lá. Os filisteus reais palestinos, cadê aqui? Nunca passaram de tribos. É um povo aleatório. Nem eles mesmos souberam que eram identificados como filistinos na época bíblica antiga. Como um povo invasor, deveriam ter seu próprio nome, porque a história ainda não se debruçou com propriedade ainda. Depois, Adriano, o imperador romano, em 135 d.C., usa o termo como deboche e vingança para apagar o nome de Israel. Assim mudou o nome de Israel para Palestina e Jerusalém para Aélia Capitolina. Isto por puro ódio e perseguição ao povo de Israel, por causa das constantes insurreições e revoltas. Palestina é, na verdade, apenas um termo geográfico, dado pejorativamente pelos romanos e reforçado pelos gregos do século II d.C. Na repossessão de Israel e suas terras a partir do século XIX, os africanos subsaarianos, que eram escravos, se apossaram das terras e as reclamaram até hoje, embora falam árabe, mas são miscigenados. Você tem que entender uma coisa aqui, pessoal. Existe o árabe, a língua, existe a religião muçulmana e o país de origem. Vou dar um exemplo. O Irã não é árabe. Não é árabe. O Irã não é árabe, é persa, mas falam árabe. Os turcos não são árabes, eles só falam árabe. Egípcio é egípcio. Eles só falam árabe. Então o pessoal confunde. Os palestinos falam árabe por causa da região. Os chamados palestinos hoje, eles vieram da África subsaariana e ficaram ali, nômades, durante um grande período. Quando Israel ficou deserto, a gente vai estudar sobre isso mais na frente, sabe? Eles vieram para cá para lá como escravos. Quando, em 1948, quando começou a repossessão da Liga das Nações e das posses das terras dos árabes e de Israel, esse povo ficou meio que perdido entre os corredores. Nem os árabes aceitaram eles e nem Israel. Eles ficaram sem pátria. Aí alguém teve uma ideia. Nós somos palestinos. E não é. Eles nem falam o nome palestino. O árabe não pronuncia o P. Fala Balestim. Não consegue falar. Nem isso eles falam. Aí eu pergunto a vocês, qual é a língua, um idioma palestino? Alguém conhece o idioma palestino? A bandeira inventaram agora, né? Mas um costume palestino, uma comida palestina, uma roupa palestina, uma roda, um pedaço de pau palestino, não existe. Os palestinos reais eram os filisteus. Os filisteus, gente, foram dizimados no século VI. Século VI, a Babilônia acabou com eles. Exterminou, não tem mais. Pode ver que a Bíblia não menciona, no Novo Testamento, não menciona Palestina. Em nenhum momento, nem Roma menciona. Só no ano 135 é que Adriano coloca esse nome. Ele colocou de propósito, entendeu? De propósito. Ele colocou Palestina e chamou Jerusalém de Aélia Capitolina. Por quê? Porque os judeus viviam revoltando, gente. Anos 70, os judeus se revoltaram, aí veio o general Tito e acabou com Israel, acabou com Jerusalém, derrubou até o templo. 115, um outro general chamado Quitus, ele veio e os judeus levantaram uma revolta, ele abafou. 135, um tal de Bar Kokhba fez uma revolta, aí Adriano falou, não é possível, esse povo só vive fazendo revolta, eu vou acabar com eles. Mandou eles embora de Israel, mandou todo mundo embora, né? Tirou o nome de Israel, colocou Palestina e mudou para Aélia Capitolina. Foi isso. Aí, os analfabetos de história que vieram depois, foi tudo gente analfabeta que veio depois, de história. Repetia o chavão do Adriano. Quando chegou no século XIX, que houve a Primeira Guerra Mundial, 1914, tá na cabeça aqui, é isso mesmo, 1914, Primeira Guerra Mundial, aquela parte ali, os turcos otomanos, né?
eles perderam a guerra da Segunda Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial. Ali, aquela região ficou sob o comando do Império Britânico. Foi criado o Mandato Britânico, General Balfour. E aí, eles começaram a dividir, trazer de volta os sionistas. Quem são os sionistas? Sionistas. O movimento judaico da época para voltar. Quando eles voltam, eles vão encontrar o pessoal que invadiu os locais lá, né? Mais ou menos igual ao MST. Não vou colocar aqui para não criar política, mas mais ou menos assim, o pessoal que invadia as terras, tal, pá. E aí eles não tinham pátria para eles. Eles se auto-chamaram palestinos. E aí tudo isso aconteceu, e agora está a situação aí com o Hamas. Deixa eu ver aqui se a gente terminou aqui, para a gente abrir para o fórum. A gente vai para a página 2 agora, para a 2, mas eu queria abrir para a gente, então, conversar um pouquinho aqui sobre o que foi falado. Israel como origem, Israel como propósito de Deus, os patriarcas, a descida para o Egito e a questão desse negócio palestino. Quem quiser comentar aí alguma coisa ou fazer uma pergunta, pode ficar à vontade aí, a gente quer ouvir você aí. Para também você ganhar 2,5 pontos, né? Quando o aluno se manifesta aí, toda a turma vai ganhar. Então, vamos abrir para uma pergunta ou para você realmente colocar alguma questão para nós aí. Fala 2,5. É bom ir trocando assim, só também. É igual o pai dele. Chega no tchau. Olha, o Kenny vai ser o orador na formatura, hein? Na formatura vai ser o orador para a ninfa. Eu só vou fazer uns comentários. Eu tenho 2 comentários que eu acho assim, que é interessante. Em questão de Abraão, a gente sabe que o pai dele, né? Eu acho que é Terá ou é Terão, não sei, não me lembro. Terá. E que ele tinha saído de Ur e que ele estava em direção a Canaã. Eu acho bem interessante que ele estava no trajeto que ele parou em Arã, né? E a partir daí Deus chamou ele para se tirar da parentela. Então, eu acho bem interessante também como Abraão foi aquele que perseguiu a questão de ir para Canaã, aquilo que os familiares dele não conseguiu, né? No caso, o pai dele. E outra coisa interessante também que eu estava vendo é porque, tipo assim, na Bíblia, querendo ou não, ela tem algumas passagens polêmicas, principalmente para nós aqui no mundo moderno hoje. Eu acho interessante a questão de como Abraão nunca se manifestou nenhum tipo de revolta de nada por sacrificar Isaac. Aí eu estava até uma pergunta se a questão do pessoal lá da Mesopotâmia, de onde vem Abraão, se eles tinham a questão de sacrifícios humanos como parte da religião, porque, querendo ou não, por mais que Abraão tivesse chamado de Deus, ele ainda tinha uma cultura muito carregada daquela região. Até segundo a tradição judaica, Terá ele fazia ídolos, se eu não me engano, uma coisa assim. Foi o que eu escutei. É praticamente isso. Exato. Muito bom, muito bom. Abraão completa a missão, né? Abraão completa a missão. Na verdade, quem saiu com a família foi Terá, lá para Arã. Hoje ali é a Síria. Eles subiram ali o Eufrates, foi 936 quilômetros, né? Que eles subiram ali até o Arã, que hoje é na Síria. E lá Deus completa a missão, Deus segue a missão com Abraão. É interessante isso aí. A questão do sacrifício, sim, Kennedy, era comum naquela época já. Nós estamos falando de Abraão, que já está no período neolítico, né? Lembrando que antes do neolítico, nós vamos ter o período mesolítico. E antes do mesolítico, vamos ter o paleolítico, né? No mesolítico, que é o médio entre o paleo e neolítico, nós vamos ter ali o homem, ele deixa de ser caçador, o Cromagno, chamado Cromagno, ele começa a plantar. Alguém descobriu que podia comer fruta ao invés de matar um animal para comer.
alguém descobriu ali, mordeu um tomate, falou, olha, isso aqui é legal, comeu uma manga, isso é legal. Eu fico pensando no cara que descobriu que é pimenta ardia, ninguém sabia que é pimenta ardia, o cara mordeu a pimenta e saiu pulando, o cara falou, aquilo arde, aquilo é pimenta. Então, o homem, ele passa de caçador para agricultor. É interessante, né? Ele passa de caçador para agricultor. Ele começa a cultivar, né? Aí vem a palavra cultura, né? Cultivar a terra. E ao cultivar a terra, ele começa a estabelecer... Por que nasceram os marcos civis, né? Em questão geográfica? O cara ele encontrava um local lá, a terra era de ninguém, cada um que chegava ficava, né? Até pouco tempo era assim. E aí ele plantava lá uns feijão, umas favas, algumas coisas assim que ele sabia que podia crescer, plantar. E ele falou, não, isso aqui é meu, ninguém pisa aqui não, não, vai para lá. Isso aqui, ele defendia a sua terra, ele defendia o seu quinhão, ele defendia o seu espaço. Aí nascem os chamados marcos civis geográficos, né? Que foi até uma introdução da Grécia no mundo, né? No mundo civil, Grécia e Roma. Então, Abraão vai estar ali nesse período neolítico. A escrita já está sendo evidenciada, primeiro por formas cuneiformes, né? Escrita nas argilas, né? E já temos aí, nessa época, o Egito fazendo gravuras em papiro. Então, na verdade, sim, Kennedy, já havia essa prática de sacrifícios humanos, né? Em alguns tipos de religiões da época lá. E tem a coisa mais sombria ainda, coisa muito mais terrível que eles faziam ainda. Exatamente. Bom comentário aí, bom comentário. Mais alguém quer participar aí com a gente? Se tiver mais alguém. Perguntei sim. E acho que o Cristiano. Cristiano, Opa! é só uma dúvida. Assim que eu já ouvi de muitas pessoas, porque o texto diz que saiu do Egito 600 homens, fora mulheres e crianças. E dá em torno aí, se a gente botar 3 pessoas por família, dá em torno de 2 milhões de pessoas. 2 milhões, mais de 2 milhões. Aí eu já li livro e já ouvi de várias pessoas assim, diz que esse número não bate, não está correto. Aí eu queria ouvir do pastor. Pois não. Pois não. 600 mil homens. 600 mil. Olha, 600 tem Toritama, né, rapaz? Agora 600 mil é lá para o lado do Egito, né? Então, vamos lá. Justamente, Cristiano, que os estudiosos, eles fazem essa conta aí, né? De 600 mil homens, chega a 2 milhões. Mas eu estive no local onde Israel passou, estive pessoalmente lá no local onde Israel passou. E eu perguntei lá para os guias locais, perguntei para o pessoal que vive na região, professores de universidade, arqueólogos, né, também. Veja bem, o Sinai, a península do Sinai, porque existe o Egito, o rio Nilo, depois tem o Mar Vermelho, que ele faz uma volta assim, o Golfo de Ágaba, no local, que é lá em Elat, né? E acima, o Mar Vermelho, lá em cima, na delta do Nilo, né? O Mar Vermelho vai naquela região. Você vê assim um triângulo ali, chamado a Península do Sinai. A Península do Sinai é muito montanhosa. É impossível você, com a caravana, atravessar. Hoje não. Hoje tem alguns locais de carro que o pessoal passa, né? Tem avenidas. Depois o deserto em si fica mais amplo. Mas aquele começo ali, que sai de Sucote para Refindim, descendo ali, não tem como andar. Existe só uma abertura. Olha agora, isso que é demais. Uma abertura no meio da península que cabe exatamente 2 milhões de pessoas. É incrível, é incrível. Como é que pode... Quando eu vi aquilo, só vi aquilo, eu chorei muito ali. Falei, Senhor,
como que tu és maravilhoso, né? No meio daquela rocha montanhosa, um monte de rocha que é difícil de você andar, é muito pico, é muita rocha, é muito vale. Depois do Mar Vermelho, abre-se, assim que passa o Mar Vermelho, tem uma passagem, Cristiano, é assim, plana, que você atravessa e sai no deserto amplo. Olha o que Deus fez, gente. Deus leva esse povo lá para aquele lugar, porque ele sabia que ali tinha um caminho para o pessoal passar. Como é que eles iam passar se não fosse aquele caminho? Então, a maioria, sim, Cristiano, eles dizem que foi em torno disso aí mesmo. Agora, imagine Moisés, que esse povo, para dar comida, banheiro, banho, escovar dente, meu Deus, olha, a gente não aguenta com 100 pessoas, imagina com 2 milhões, como é que faz, né? Então, ali, ó, eles atravessaram. Outra coisa importante dizer a vocês, que foi descoberto, não foi agora não, foi em 1973 isso aí, que lá no caminho que a Bíblia fala, em Israel, existe um local, de fora a fora, ele está tipo pisoteado, tem uma rampa, porque o deserto muda de figura, as dunas de areia, mas lá embaixo tem tipo um caminho que parece que foi pisado por muita gente, virou uma rampa. Olha que interessante isso. Então não tem como negar isso aí. Mas é por aí, Cristiano, é por aí que eles falam mesmo, esse número é exato que estão falando aí, né? Ok? Ok. Vamos para mais uma ou vai de intervalo? Dá intervalo, né? Um intervalinho agora. Pronto. 5 minutos. Vai lá, vai lá. Então daqui 5, 6 minutos, tá certo? Pronto. O povo vai dar festa, né? Dá festa aí. Aqui é uma festa. Então, aula número 2 da disciplina História de Israel, módulo 2. Seminário Teológico Bet Shalom. Aleluia. Ok. Vamos abrir na lição número 2 aí, da disciplina 5, aula 2. A gente vai estudar agora a outra parte, né? Que é Canaã, juízes, monarquia e reino dividido. Vamos dar um grande passo hoje aqui, hein? Ok? Nessa figura aí está o Vale do Meguido. Gog e Magog. Canaã. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais o letreiro. Opa, agora sim, ó. Opa, deixa eu levantar aqui um pouquinho. O fato de Moisés não ter entrado na terra seria matéria para outro estudo. No entanto, a parte que cabia a ele era trazer o povo do Egito e projetar em Canaã. Faça o que Deus mandou sem questionar resultados. Eita, essa foi boa. O envio dos espias foi uma forma de confirmar por testemunho o que ele veria em loco, né? No local. Em loco é um termo latino, né? No local, ao vivo. As informações sobre os gigantes de Canaã e as grandes frutas trouxeram temor para o povo. Mas para Moisés, que conhecia seu Deus, foi um conforto e uma sensação de ter chegado ao lugar certo. Foi para confirmar que Deus entregava algo especial. Canaã tinha a presença de grupos étnicos. Os dois mais latentes eram os próprios cananeus, como heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, gigazeus. E a parte mais marítima eram os filisteus, pertencentes aos povos que vinham do mar. Apenas para relembrar, foi Israel quem os apelidou de filistim, os que vêm do mar. Depois, erroneamente, o imperador Adriano chamou de Palestina ou Falestina. O analfabetismo histórico faz até hoje os diplomatas e estadistas chamar Israel do que ele não é, Palestina. Seria mais correto chamar de Canaã, o nome original da terra lá anteriormente. A parte dos juízes. Então, a gente vai ter aí uma fase
Veja bem, a fase do Egito, a fase do deserto, a fase de Canaã. Quando eles entram em Canaã, já sem o patriarca, sem o Moisés, né? Eles vão ter Josué, eles vão ser liderados por juízes, é uma época dos juízes. Vamos lá, vamos tentar aqui ver essa época com vocês aqui. Iniciou-se o tempo dos juízes. Esse período foi de estabelecimento de altos e baixos do povo israelita, com um governo puramente teocrático. Dos 14 juízes que teve o período, ao menos 5 são destacados por seus feitos memoráveis. São eles Débora, Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Eles conseguiram manter as tribos de Israel enfrentando vários conflitos locais. Um contraste enorme sucumbiu esta época, lembrando que o povo de Israel, nesse tempo, não foi o mesmo que saiu do Egito. Aquele povo que tinha visto a mão forte de Deus, né? Por esta razão, o povo era fácil de se desviar. Vinha uma crise e quase a perecer. Deus levantava um juiz e tudo calmava. Depois o fato se repetia. Era nítida a sequência de um ciclo vicioso. Repouso, recaída, ruína. Arrependimento, restauração. Então voltava. Repouso, recaída, ruína. Arrependimento, restauração. Aí, repouso, recaída, ruína. O último juiz foi Samuel, e o primeiro dos profetas registrados na história do seu povo. Deixa eu falar um pouquinho mais do juiz com vocês. Os juízes que vieram sobre Israel, teve uma mulher, entre elas, Débora, né? Débora, na verdade, Débora significa aquela que é doce. O que tem a ver o nome de Débora com aquela que é doce? Porque, na verdade, Débora é como se fosse um zumbi de uma abelha, chamada de Débora. Eles assemelhavam o nome Débora ao zumbido da abelha, entendeu? Então, quando você encontrar uma Débora aí em Santa Cruz, chama de abelha, ou abelha, né? Ela não vai entender nada. Você explica para ela, porque você faz seminário, né? Você tem instrução a explicar, né? Então, existia uma outra Débora, pessoal, sabia? Teve uma Débora que era ama de Rebeca. Ela morreu e foi enterrada com honrarias. Era uma Débora importante, não era a Débora juíza. A juíza é bem depois. Esse período, irmãos, dos juízes, era um ciclo vicioso. Eles tinham... É o que acontece hoje em termos de Brasil, em termos de igreja, né? Um período que Deus abençoa e pai, o cara é abençoado, esquece de Deus, né? Por exemplo, tem gente que não pode ser abençoada. Se ela for abençoada, vai sair da igreja. Se ela for abençoada, não consegue mais congregar. Se ela for abençoada, tipo assim, bens materiais, a igreja fica para o último lugar, de Deus, né? O negócio agora é curtir. Aí cai num problema, rebenta tudo, aí vem para o culto de libertação, aí para o culto dos milagres, aí começa a chorar, se arrepender, aí Deus levanta, restaura, de novo, vai e quebra de novo. E fica nesse ciclo vicioso aí. Exatamente o que viveu o tempo do juízo. Até que Israel pôs na cabeça que queria um rei. Por quê? Porque as nações tinham um rei. Eles queriam imitar as nações. E Deus falou, eles querem o rei, então eles vão ter. Sabe o que eu acho interessante? Se você ler o livro de Samuel, gente, é muito emocionante. Quando Samuel chega para Deus, ele era assim, eles eram como grandes amigos, né? A intimidade é muito forte. Samuel chega, Senhor, tipo assim, eu tô parafraseando, né? Senhor, tem alguma coisa para te contar aí, mas não sei, tal. Não, Samuel, o Senhor falou, eu sou onisciente, eu sei o que é. Eu posso ver Deus com as lágrimas dos olhos e dizer o seguinte, Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim como Deus. Aí Deus lembrou, eu os tirei da casa do Egito, da mão de ferro de Faraó. Eu passei eles pelo deserto, eu dei codorna, eu dei maná, coloquei água na rocha, coloquei uma nuvem para proteger de noite do frio e uma nuvem de sombra durante o dia por causa do calor. Eu guiei esse povo, eu teve esse povo em minhas mãos, agora eles querem um rei.
pois eles vão ter o que eles querem. E aí o que aconteceu? Israel entrou em decadência, em declínio, porque deixou de pertencer a Deus, né, no governo teocrático. A monarquia vai vir agora com um grande problema. Israel agora deixa de ser. Olha, com Abraão, Israel era uma família, entendeu? Com Jacó, Israel era tribo. No deserto, já era uma nação. Em Canaã, era um país. E hoje é um estado, né? Foi uma projeção. Vamos ver essa questão da monarquia aí. Segundo a Bíblia, pelo menos 3 razões fizeram Israel deixar os juízes e partir para a monarquia. Primeiro, Samuel tinha uma vida ilibada, mas seus filhos eram devassos. Seria a ruína total da nação esta sucessão. Segundo, havia também a ameaça militar do povo filisteu. Israel buscou, com a monarquia, uma organização política para formar um exército que enfrentasse os inimigos, consolidando a posse da terra prometida. Terceiro, o povo queria imitar as nações à volta. Na verdade, não era isso que Deus queria, mas alertou a Samuel que seria esse desastre de reino, que permitiu para que o povo sentisse o peso da desobediência, quando se sai do propósito divino. Agora vai entrar na lição aí uma aplicação pessoal. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Eu gostaria muito que você pudesse repetir essa frase para o seu vizinho aí do lado aí. Diga para ele, ó, quando você quebra o princípio quebra você. Pode falar para ele aí, fica bem claro esse negócio, para não esquecer. Pode dizer aí, para o seu amigo do lado aí, pode falar para o lado e para trás, dizer aí, ó, quando você quebra o princípio quebra você, viu? Eita, glória. Dá para dormir sem essa, né? Aleluia. Glória a Deus. Por volta do ano 1020 a.C., por medo das nações estrangeiras, as tribos buscavam ter um rei. E quando Samuel ungiu Saul como primeiro rei, o reino de Saul teve muitos conflitos com os filisteus. E, posteriormente, já Davi, o segundo rei, se envolveu com guerra civil. Depois veio Salomão e a monarquia se manteve até 961. Aplicação pessoal. Quando saímos do propósito, Deus retira a unção que move o propósito. Eita! Alguém aí já se perguntou por que Samuel ungiu Davi rei quando Saul ainda era rei? Pense. Samuel vai na casa de Jessé, manda chamar os meninos. Cadê os meninos? Chama os meninos aí, tudinho. Chama tudinho. Aí veio todo mundo lá, né? Um melhor que o outro. Um caçador, um halterofilista. Só coisa boa. Só vitrine. Saradão. Aí, de repente, o Samuel disse, tá faltando um aí. Deus está dizendo que tá faltando um aí. Como assim? Tem um rapaz lá no campo, que é o Davi, e Samuel falou, nós não vamos se sentar até ele chegar. Quando Davi apareceu, aquele menino ruivo, né? Menino ruivo, lá de Arco Verde, menino ruivo, 1,55 m, né? Deus falou, esse é o caba, é esse aí. Pode botar a mão em cima dele, que ele é o rei de Israel. Aí a pergunta é, por que Samuel unge Davi rei, sendo que Saul ainda era rei? Olha a pergunta aí. Porque o reino que Deus dá é baseado na glória que ele exerce. Quando Saul saiu da presença, a glória sai da presença. A glória de Deus não pode ficar vaga. A glória de Deus não fica um minuto vaga. Deus tira de Saul e joga em cima de Davi. Glória a Deus. Por isso que tem muita gente que o tempo já acabou e não sabe. Deus já tirou a glória há muito tempo e não sabe. Meu Deus do céu. Jesus. Rapaz, que coisa linda isso, viu? Aleluia. Vamos lá. O reino dividido. Mesmo na época dos juízes, o povo de Israel já possuía pensamentos de monarquia. Pois mesmo antes de subir ao trono oficialmente Saul,
Davi e Salomão, houve um autoproclamado rei. Olha aí, quem não sabia, teve um rei antes, viu? Tinha um rei aí antes, Israel, que foi Abimeleque, que era filho de um dos juízes, Gideão, juiz 9. A Bíblia fala que esse cara fez uma revolução, o pessoal começou a seguir ele como rei, mas não foi um rei reconhecido, né? Pelo Samuel. Não foi. Depois de Saul e Davi, Salomão, o sucessor de Davi, conseguiu manter a união durante seu período como monarca, que foi de 961 a 922. Com a ascensão ao poder do filho de Salomão, Roboão, por volta do 930 a.C., as suas atitudes provocaram a cisão em 2 reinos, Israel e Judá. Jeroboão liderou uma revolta ao norte e assim Israel teve como capital Samaria, e Judá, Jerusalém. Israel abandonou o governo teocrático e pagou alto preço por isso. Então, naquela divisão que Roboão provocou, o reino do norte ficou Israel com a capital Samaria. Samaria significa consagrada. É da onde vem o nome Sebastião. Sebastião significa o consagrado. E aí tem Samaria. Depois eu tenho Judá, aí a capital é Jerusalém. Por que na volta do cativeiro os judeus não se davam com os samaritanos? Porque depois que Israel foi cativo, né, que perdeu as 10 tribos, ficou só Judá e Benjamim em Judá, a Samaria, aquela região de Israel, foi invadida por vários povos estrangeiros. E aí os judeus achavam que não eram puros, por isso que não consideravam os samaritanos. E aí você tem aí uma aplicação pessoal. Vamos lá. Olha aí. Nesse caso de Saul aí, né? E Davi. Quando o coração do homem governa, Deus se assenta. Enquanto o homem fica em pé, mas quando Deus se levanta, o homem se assenta e deixa Deus governar. Rapaz. Lembra quando Jesus mandou o povo sentar na relva? Quando o povo senta, Jesus fica em pé. Vai ter multiplicação. Quando o povo está em pé, Jesus senta. Então, quando você se levanta, Deus senta só para ver onde é que você vai. Vai dar linha. Vai dando linha, vai dando linha. Mas quando você senta, Deus se levanta. Aí a coisa acontece. Glória a Deus. Que aplicação pessoal nós temos aí, né? A unção acompanha o propósito. Se sair do propósito, a unção sai de você. Acho que não vou nem comentar isso aí, viu? Nem precisa comentar. Deus tem compromisso com a sua palavra e só usa quem estiver debaixo da faixa da palavra. Agora aqui tem um ponto polêmico, viu? Aqui tem um ponto polêmico. Ok, pastor, então, um líder, no caso Saul, né? Falando disso aqui de Israel, pecou e aí Deus tirou a unção dele. Mas como é que tem gente hoje que está pecando aí, tem até pastor com problema, e está continuando pregando, a igreja crescendo, as coisas acontecendo? É uma grande pergunta, Vamos lá, vou responder para vocês agora. O que acontece muitas vezes é que as pessoas têm poder de persuasão, elas recebem dons. Gente, tem vendedor que é tão bom que ele vende terreno na Lua, né? Vende terreno em Marte. Então, assim, Deus deu o dom. É o mesmo caso de Moisés, de Adão. Quando Adão pecou, ele correu para dentro do jardim. O que era o jardim? Era o que Deus deu para ele: fruta, água boa, né? Coisa legal. Ele corre para dentro do jardim, porque lá ele tem suprimento. O que é o jardim? É o que Deus deu. Então, o que Deus te deu, ele não vai tirar. Então, as pessoas, às vezes, têm uma boa argumentação, têm uma boa retórica, uma boa oratória, sabe falar bem, convence bem. Isso é dom que Deus deu, um dom nato. As pessoas usam esses dons, são dons de Deus. Agora, a unção não tem mais. Não haverá fruto do Espírito. Mas haverá um dia em que vai se completar a medida da justiça. Gente, a justiça, a corrupção, elas têm uma medida. Quando ela é preenchida, transborda. E quando transborda, provoca a ira de Deus. O que Jesus fez na cruz? Jesus recebeu todos os nossos pecados sobre si. Recebeu o pecado sobre si, e aí
quando todo o pecado veio, transbordou. A ira de Deus veio sobre a terra. Jesus é o escudo de Deus para impedir através da cruz do Calvário. Então, veja bem, a pessoa pode continuar pregando, ela pode continuar fazendo aí, mas uma hora vai preencher a ira de Deus, e aí não vai ter jeito. Aí vem a punição de Deus para aquela pessoa. Saul foi o mesmo problema, Saul ignorou. Saul prestou sacrifício onde não podia. Saul fez coisas que ele não podia fazer. Deus se cansou de Saul. E quando Saul saiu da presença de Samuel, rasgou a veste. E Samuel falou assim, assim como rasgou a sua veste, está rasgado o seu reino verdadeiro. Aí Deus vai e levanta o Davi, um pastor de ovelhas, para governar uma nação, passando a unção de rei para a vida de Davi. E Saul ficou um período sem essa autoridade de Deus. Então, nesse caso, a autoridade é de Deus para aquele reinado. Então, eles não soube vigiar. Com a morte de Davi, Salomão assume, mas Salomão, quando morre, o seu filho, o Roboão, seu filho, fere as nações, fere Israel, provoca um problema muito sério lá entre eles e acabando tendo o reino dividido. Aí você vai ter já um Israel fraccionado. Chegou aqui um comentário, é para ler, professor, esse comentário aqui, não? Ok. Tá dentro do contexto, muito obrigado. Quem que é Guga, né? Cadê o Guga? Está por aí? Guga. Gustavo. Professor, o que me chama a atenção na história de Samuel é que ele traz consigo a mesma maldição de Eli, seu antecessor. Carregava de ser um homem íntegro, porém seus filhos eram devassos. Exatamente. Tem algum tipo de propósito da parte de Deus quando sucessores carregam problemas ou traumas de seus antecessores? Como foi o caso de Abraão, que casou com uma mulher estéril. Depois de Isaac também passa pela mesma situação, como em diversas outras passagens bíblicas. Tem algum tipo de... propósito. Olha, eu não, eu vou ser sincero. A gente tem que, quando sabe, responde, quando não sabe, diz que não sabe, né? Isso é bom do professor que é sincero. É uma pergunta interessante. Eu podia estudar um pouquinho mais, até a nível de me aprofundar no assunto. Não, mas eu não vejo, assim, esses propósitos, não. Aparentemente, não. Aparentemente, né? Mas ela pode ter um propósito aí. Sim, foram situações que se repetiram nas famílias, né? Elas foram se repetindo. Interessante isso. Mas não vejo assim como que Deus teria um propósito definido aí. Se você quiser falar mais alguma coisa, Guga, que se você queira abrir mais o leque aí, a gente pode abrir isso aí. Então, deixa eu colocar para vocês. Veja, Israel começa como um homem, aí uma família, uma tribo, uma nação, um país. Um país dividido por juízes, né, que era liderado por juízes. Depois torna-se uma monarquia, que é monarquia. Depois vira uma ruptura da monarquia, aí vira uma anarquia, né? De monarquia vira anarquia. Porque o Roboão vai lá, faz aquele problema todo. Aí nós vamos perder 10 tribos. Agora preste bem atenção nisso aqui. Das 10 tribos que se perderam, só ficou Judá e uma parte de Benjamim, certo? Que foram para a Babilônia depois. Olha só, Israel vai sendo cativo em 722, depois é Judá. Quando a Síria acabou com Israel, porque a Síria, ela chegava, ela arrebentava tudo. A Síria era tipo Hamas aí, destruía todo mundo, de animal a pessoa, entendeu? A Síria acabou com as 10 tribos de Israel. Nós perdemos as 10 tribos de Israel. Entre eles estava quem? Levi. Levi estava lá. A palavra Levi significa união, unir. Levi foi levantado por Deus para ser o adorador, a tribo que trouxesse adoração para Israel. Quando o Levi morre, que a Síria leva, acabou o propósito de Deus com Israel, terminou ali. Agora, Judá ia nascer de Judá Jesus. O Jacó profetizou para o filho Judá, falou, Judá, de ti nascerá o leãozinho.
que é Jesus, o leão da tribo de Judá. E aí, o nome Judá significa louvor. Então, que coisa linda. Com a morte de Levi, Deus encerra o ofício para Israel. Tanto é que depois que Levi morreu e Israel voltou do cativeiro babilônico, não havia mais músicas. A música meio que parou. Lá na sinagoga, eles tinham oração cantada, mas era o Halel, era um tipo de canto gregoriano, né? Coisa assim, não era um cântico legal. Era meio que atonal também. Então eles perderam a música, por quê? Porque se cantasse a sinagoga, eles iam lembrar dos que eles perderam, dos que eles morreram. Então agora Judá vem com a palavra louvor. E Jesus vem de Judá. Ou seja, em Jesus, todo mundo agora pode louvar a Deus. Não é só uma tarefa de Israel. Porque quando Levi morreu, morreu com ele o ministério dele. Morreu com ele o que ele foi levantado, o seu leviticado. Agora, em Jesus, a palavra Judá é louvor. Eu posso louvar a Deus em todas as esferas. Eu posso, como gentio, louvar a Deus. Quer dizer, Judá é uma chave de transição de Israel para a igreja, de Israel para a igreja. É interessante como as fases, né, de Israel vão acontecendo à medida que vai passando assim os anos. Deixa eu ver se eu encerrei essa parte aqui para a gente já abrir para discutir um pouquinho aí. Eu acho que nós já colocamos aqui, né? Ok, isso mesmo. Vamos lá. Então, vamos lá. A gente está tendo aí uma ampla visão do que teria sido esse momento. Quando Davi fala assim no Salmo, gente, que o meu cálice transborda, não é isso? Ele fala que o meu cálice transborda. Davi, olha que coisa interessante. Davi, ele foi ungido com chifre de carneiro. Ele é pequenininho, um chifre de carneiro. Mas você vai se lembrar que Davi, ele foi rei. Davi tocou a harpa e coordenou o tabernáculo, ele seria um sacerdote. E Davi, no seu salmo, profetizava. Gente, presta atenção, está todo mundo sentado aí? Davi era um protótipo de Cristo. Cristo culminou rei, profeta e sacerdote. Davi ele vai reunir essas três coisas. Então, na verdade, quando Davi fala assim, que o meu cálice transborda, então ele está pedindo toda a unção. Veja bem, ele está pedindo toda a... Gente, eu quero que vocês entendam isso aqui na sala de aula. Davi, quando fala que o meu cálice transborda no Salmo 23, gente, presta atenção, isso é revelação. Davi está pedindo toda a unção para ele. Ele quer tudo, ele quer tudo, ele quer tudo. Certamente que meu cálice transborda. A unção toda. Ele não queria só uma unção com um chifre de carneiro, como era antes. O chifre de carneiro, a unção para o sacerdote, era um pouquinho. Para o rei, era um pouquinho. Para o profeta, era um pouquinho. Davi queria tudo. Ele disse, o meu cálice, ele queria que o cálice transbordasse. Ele acaba sendo rei, profeta e sacerdote, pessoal. Alguém na sala de aula dá um glória a Deus aí, bem grande? Aleluia. Glória a Deus. Eita, amém. Ele conseguiu então reunir essas três coisas. Por isso que ele fala que meu cálice transborda. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E Jesus foi o tipo de sacerdote, né? Um tipo de rei, né? Não, tipo não. Ele foi o rei, ele é o rei, né? Ele é o sumo sacerdote, olha aí. Aleluia, né? E ele é o profeta de Deus. Amém, igreja? É muita coisa aí, é muita coisa aí. Vamos lá, quem quiser comentar uma coisa, estamos aí aberto. Orador de novo. Eu queria falar um negócio dessa ideia. Eu gosto muito de olhar sobre o ponto de vista histórico. Sim. Porque eu vejo a questão de processos históricos. Eu sei que pela academia sempre tem essa parte bem divisida.
Porém, pegando sobre esse pretexto de Saul como rei do Reino Unificado, eu acho interessante a visão de como surgem os reis, pelo menos aí no Oriente Médio, a questão do rei ser o governante e o sacerdote. Tipo assim, acho bem interessante, porque também eu tenho assim, uma hipótese minha, de que se Deus ele era contra a questão da monarquia, provavelmente porque o rei, como figura, não só governante, mas como representante de Deus na terra, e Sim. como sacerdócio, isso iria ferir as leis que tinha lá. Tanto é que, se a gente né? pega, eu acho que se a gente pegar acho que é o capítulo 13 do 1 Samuel, a queda do reino de Saul começa quando ele oferece holocausto. O rei não pode oferecer holocausto, tanto é que eu acho que depois, lá na frente, no reino dividido, vai ter um caso de um rei que também vai oferecer sacrifício e ele vai ter lepra. Aí eu sempre penso sobre essa questão assim de como Saul ele estava entrando numa coisa de tomar para si toda a questão da fé para ele, né, na figura do rei. Talvez isso também seja um ponto de que a Bíblia, na questão do livro de Samuel, seja tão contra Saul, né? Fora os outros episódios. É assim, uma hipótese minha. Cara, o Saul fez maior lambança. O Saul fez maior lambança. Olha, rapaz, a lista de Saul é interminável. Ele ofereceu sacrifício no lugar de Samuel. Samuel se atrasou, ele foi fazer. Deus disse a ele: Saul, extermina todos eles lá, os inimigos, inclusive o rei Agag. O que foi que ele fez? Ele trouxe o gado, trouxe os carneiros e trouxe o rei Agag. O que aconteceu? Com o rei Agag, aí que foi o problema. Com o rei Agag, abriu-se a ruptura e Deus entrou para destruir. O nosso problema é o rei Agag que a gente carrega. Deus mandou destruir o pecado em toda a sua forma. A gente traz o rei Agag com a gente, sabe? Isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui não é isso, gente, né? Isso aqui, ele falou assim, eu vou acabar com todo mundo, vou trazer o rei, não tem nada a ver. E o rei Agag fez uma ruptura. Sabe o que aconteceu? Sabe quando morreu o rei Acabe? O rei Acabe se acabou, né? O rei Acabe se acabou. Quando o rei Acabe morreu, como é que o rei Acabe morreu? Lembra como o rei Acabe morreu? Eu vou fazer uma ponte agora aqui. Como é que o rei Acabe morreu? Você lembra como é que o rei Acabe morreu? O rei Acabe morreu de uma forma interessante. A Bíblia fala que ele não abotoou uma fivela da sua couraça. E um cara mandou uma lança, como é que fala aí no Nordeste? Mandou na doida, mandou uma flecha na doida, assim, mandou a esmo, uma flecha, e a flecha entrou como é que chama? Naquela fivela que não estava fechada. O nosso problema são as fivelas que a gente não fecha. As flechas vão vir e vão entrar aleatoriamente. O caso de Saul, gente, foi isso aí. Isso pode cair na prova, hein? O caso de Saul foi isso aí. Saul não exterminou o rei Agag. Ele trouxe o rei Agag. O nosso problema é que a gente traz o rei Agag. E o rei Agag é o início da destruição e do nosso tombo, né? Da nossa queda. Preste muito atenção nisso aí, classe. Muito bem, Kennedy. Obrigado pela participação. Sim. E alguns exemplos de quebra de princípios hoje. O que seria uma quebra de princípios hoje? Uma quebra de princípios? Exemplos. Uma desobediência. Mais fortes isso. Que a gente pode utilizar para a quebra de princípio. Quais são os que lhe vêm logo à mente? Assim, o que seria mais... o que quebraria mais rápido a gente, né? Eu fiquei com aquela frase na mente. Se a gente quebra um princípio, o princípio vai quebrar a gente. Mas o que seria, assim, um exemplo prático disso? Eu vou dar um exemplo. O problema é que, uma vez, lá no inferno, teve um congresso no inferno, e o diabo falou assim, vamos criar uma frase, e essa frase, porque o povo do mundo, a gente já tem. E os crentes?
Vamos criar uma frase aqui. Fizeram um congresso de frase. A frase vencedora foi: não tem nada a ver. Ok, vamos lá. Existe uma entidade maligna aí, se não me engano é o Zé Pilintra, o nome dele, que ele está associado ao alcoolismo. Eu acho que é Zé Pilintra, ou Preto Velho, ou coisa assim. É um nome, tem uma entidade que trabalha com isso. Eu estou dando um exemplo só, tá? A pessoa é crente, ela passa no bar, ela é crente, é batizada, está na igreja. Mas começou a conversar com os amigos, sair com os amigos, comprou lá um uísque, uma bebida alcoólica, e levou para casa. Olha, pediu um prato dando prático. Levou para casa. A hora que ele chegou em casa e destampou essa bebida, ele acabou de criar o Reagag. Ele trouxe o Reagag para dentro de casa. Aí começou a ruína, porque aí começou um princípio, né? Isso, uma quebra de princípio. Isso aí é para muitas coisas. Um casal que está lá junto, vive bem, um deles começa a acessar um site pornográfico ou sei lá, um filme pornográfico. No momento que faz isso, quebra uma aliança, entra o espírito da prostituição. E são assim, o diabo, ele faz, olha que frase, o diabo não erra, ele faz você errar. Ele faz você errar. Sabe por quê? O diabo não quer que você faça as coisas certas, e sim as coisas boas. E pecar faz bem. Pecado é bom, rapaz. Pecado não é ruim, não. Por isso que o pessoal peca. Mas o que é bom nem sempre é certo. O que é bom nem sempre é correto. Então, no momento que você quebrou o princípio da obediência, da aliança, do contrato, do altar, da promessa, da fidelidade, da lealdade, do compromisso, você trouxe o RH contigo. E outra coisa, se você não puder repetir, escreva no caderno. Deus perdoa o tempo de ignorância. O diabo trabalha nela. Deus perdoa o tempo de ignorância. O diabo trabalha nela. Se nós somos ignorantes de alguma coisa da Bíblia, Deus perdoa. O diabo não. O diabo vai trabalhar em cima da nossa ignorância. Por sermos ignorantes, o diabo trabalha aí. Então, cada vez que você dá uma legalidade, você trouxe o RH com você. Outra coisa, professora Sara. Outra coisa. Eu conheci o prefeito de Santa Cruz aí. Ele foi naquele evento que te cantou aí. Fizemos aquele evento lá no ginásio. Eu vi o prefeito aí, um magrinho, né? Gente boa ele, gente boa. O prefeito, ele tem um secretário aí, né? De educação, de transporte, sei lá como é, segurança. Então, o secretário que cuida do trânsito, ele bota lá a placa, ele põe o semáforo. Aí os cabas vai e atravessa o sinal vermelho. Atravessou o sinal, bateu num poste. Matou um fulano, matou ciclano, quebrou tudo. A culpa é do prefeito, né? A culpa é do secretário de transporte, né? Não. O prefeito colocou placa lá. O prefeito colocou aviso. O que acontece? O cara, por si só, se arrebentou. Ele atravessou o sinal vermelho, ele bateu em alguém. Ou seja, quebrou o princípio te quebra. Então, essa ideia de que Deus está no céu, viu? Olhando e ferindo na terra, pá, pá, pá. Deus está punindo aqui, punindo ali. Tem até uma música aí que o pessoal cantava em Recife aí, que Deus vai te ferir, né? Vai te ferir. Quando fere, fere, quando mata, mata, quando pisa, pisa, quando acaba, acaba, quando derruba, derruba, quando... É uma coisa assim. Nada contra a música, nem o compositor, não sei se ele conhecia a teologia, mas Deus está aí, rapaz, quebrando todo mundo, arrebentando, não. Deus estabeleceu princípios, Deus estabeleceu normas. Quebrou o princípio te quebra. É automático, é automático. Vocês conhecem a lei de Murphy? Não conhece a lei de Murphy? O que vai dar errado, vai dar errado. Se tem potencial para dar errado, vai dar errado. Então, faça o que é certo, não faça errado, não. Porque até fazendo certo dá errado. É melhor fazer o que é certo. Então, é por aí. O Saul perdeu o trono por quebra de princípios. Não sei se consegui esclarecer bem. Sim. Mais alguém? Vamos para aula 3.
Hã? Ok? Ok. Amém. Vamos para a próxima ou vai ter intervalo? Não, vamos para a próxima. Hoje tem prova não, viu? Hoje tem prova não. Hoje tem janta. Simbora? Vamos lá. Vamos. Aula número 3. Aula número 3. Vamos lá. Os cativeiros assírio e babilônico. Ok? Após duras cobranças por parte dos profetas, o povo manteve o coração duro e assim Deus permitiu a ruína que tanto avisou através dos seus emissários. O reino de Israel foi o primeiro a experimentar o cativeiro e foi o pior deles, pois dizimou todas as tribos relacionadas. A Síria levou o reino do norte em 722 a.C. Judá também esteve cercado pelo exército assírio. Seu comandante desafiava o rei Ezequias, segundo Reis 18. A situação parecia perdida, versos 17 ao 37. Mas Deus ainda tinha planos para ajudar e o rei Ezequias, segundo Reis 19, 10. No entanto, o cativeiro veio para ajudar também. Em 586 a.C., os babilônicos, sob o rei Nabucodonosor II, capturaram Jerusalém, destruíram o templo de Salomão, puseram fim à dinastia davídica e levaram o povo cativo. Somente os mais pobres foram deixados em Judá. Depois de mais uma revolta, houve um terceiro grupo que foi exilado no Egito. Assim, o povo de Judá podia ser encontrado em 3 localidades separadas. A elite na Babilônia, onde aparentemente foram bem tratados, uma grande comunidade no Egito e um remanescente em Judá. Aplicação pessoal. Às vezes, Deus permite intempéries para que seja a última lição. Na escola do sofrimento, nasce a esperança. Meu Deus do céu. Ô, gente, Israel ficou agora só reduzido a Judá, né? Um grupo foi levado à Babilônia, outros foram parte para o Egito, né? Mas os que eram de Israel foram todos dizimados. Eu falo isso com muito dor no coração. Muito dor no coração. Vamos continuar aqui. Aleluia. Então, é o domínio persa, né? O exílio babilônico terminou quando Ciro o Grande, da Pérsia, conquistou a Babilônia. Os persas reconstruíram Judá e alguns remanescentes dos exilados retornaram a Jerusalém. Eles reconstruíram o templo. Então, olha só, Israel passou pela mão dos egípcios, depois pela mão dos assírios, depois pela mão dos babilônicos, depois os medos persas, depois os gregos, os ptolomaicos, os antíocos, Roma, e aí vai. Perdeu totalmente o rumo depois que caiu aquele reino lá atrás, né? O domínio medo-persa. Continuando aqui embaixo. Ciro apontou Zorobabel, o neto do penúltimo rei de Judá, Jeoaquim. O fim do exílio babilônico viu não apenas a construção do segundo templo, mas, de acordo com a hipótese documental, também redação final do Torá. Apesar de que os sacerdotes controlavam a monarquia e o templo, os escribas e sábios, que mais tarde seriam chamados de rabis, ou rabinos, né, monopolizaram o estudo do Torá, que a partir da época de Esdras era lida publicamente. Então, Esdras que vai trazer de volta as escrituras, né?
Os sábios desenvolveram e mantiveram a tradição oral, juntamente às escrituras, e se identificavam com os profetas. Em muitos casos, eram tais escribas que eram frequentemente referidos com o tratamento de senhor, né? Então, veja bem, a figura do profeta, ela acabou, morreu, acabou, né? Agora começavam a vir os mestres. Esdras começou a ensinar a palavra, e Esdras vai ser um que vai divulgar as sinagogas, né? Daniel que cria a sinagoga, Daniel que dá a ideia de sinagoga na Babilônia. Sinagoga significa casa de oração, né? Que é em grego, mas em hebraico é Bet Knesset, casa de oração, que é o que o Senhor fala quando pega o chicote lá e vai para cima dos cambistas lá no templo, né? Minha casa é chamada casa de oração. Continuando aqui, vamos lá. A reconstrução de Jerusalém. Os 70 anos do cativeiro babilônico duraram 536 até 516, que é o 6º ano do rei Dario. Embora haja diferentes opiniões a respeito da data de duração do cativeiro, essa é uma alternativa aceitável, pois 536 aconteceu a ruína total do reino de Judá e a destruição do templo, e mais pessoas foram levadas cativas, como registrado em Jeremias 25:11. Podemos afirmar que o início dos anos 70 em cativeiro começaria a contar depois da desolação total de Jerusalém. Existe um salmo, né, que fala: cantam hinos de Sião, diz os caldeus, nos alegram com a sua melodia. Hinos de Sião aqui em terra estranha, não cantamos, era o que Israel dizia. Havia uma saudade. Esse grupo que agora está voltando com 70 anos, era as crianças que saíram de Judá com 3, 4 anos de idade. Eles sonhavam com o templo, com Jerusalém. E agora vinham voltando para casa cheio de dor no coração, trazendo outras almas, outras pessoas que nunca viram Jerusalém, nunca viram Israel, só por comentário no cativeiro, né? Meu Deus, quanto sofrimento! Por isso, gente, que Israel nunca mais deixou de Deus. Por isso. Não deixe, irmão, que uma lição, olha aí, não deixe que uma lição seja tão dura para que você creia que Deus existe. Oh, meu Deus do céu, que coisa terrível. Vamos terminar. Aplicação pessoal. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. Eita, para pensar uma semana nisso aí, ó. Meu Deus. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à terra prometida. Deus ainda usa as suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim. Novas são a cada manhã. Lamentações 3:23. Quem não desejar ser cativo de algo, nunca se desprenda de Deus. Eita, Jesus. Quem não cumpre os mandamentos, interrompe o agir de Deus. Não foi Deus quem puniu Israel, mas Israel procurou a punição pelos seus atos, né? Pela sua forma de fazer. O retorno do exílio agora, gente, a última parte. Ciro II, o Grande, 559 a 530 a.C. Esdras 1 e 2 fala sobre isso, Isaías 45:1. Permitiu o retorno dos judeus e a reconstrução do templo. Em 539 a.C., Ciro conquista a Babilônia e depois permite aos hebreus que retornam à sua terra de origem e aos seus costumes religiosos. Ciro é citado em Esdras 1:1-4, que registra a profecia de Jeremias 29:10, e também em 6:3-5, que registra a profecia de Isaías 44:28. Dario 1, 522 a 536 a.C. No primeiro ano de Dario, Daniel lê nos livros do profeta Jeremias que os judeus deveriam passar 70 anos no cativeiro babilônico. Daniel 9:1-3. Considerando a data de 536, quando aconteceu a queda total de Jerusalém, em seu tempo, Daniel lê isso aos 64 anos de cativeiro. Ageu e Zacarias pregaram durante o 2º ano de Dario, 520 a.C. Durante o seu reinado aconteceu a reconstrução do templo, 516 a.C. Veja em Esdras 6:13-15, né?
Xerxes I, de 486 a 465 a.C., esse possivelmente é Assuero, rei Assuero é o Xerxes, mencionado no livro de Ester, de 1 a 5. Era filho de Dario, Artaxerxes I. É o Dario que, no caso, Artaxerxes I, né? 465 a 425. Esses são os reis lá dos Medo-Persas, né? É uma dinastia, não dá para estudar isso agora. É só para você ter uma ideia como é que Israel foi paralelo desse tempo. Por isso que é muito bom a Bíblia, porque ela traz dados seculares e cala a boca daqueles que estão querendo falar contra a Bíblia, né? Neemias era o seu copeiro e pede-lhe permissão para ir até Judá e reconstruir os muros de Jerusalém em 444 a.C., que é o 20º ano do seu reinado. Neemias 2:1. A missão de Esdras é no ano 7º do reinado de Artaxerxes, em 458 a.C. Você vai ver isso lá em Esdras 7:7. Deixa eu fazer aqui uma pausa para você entender esse período aí meio conturbado aí. Zorobabel, são 3 pessoas, gente, presta atenção. São 3 pessoas que estão envolvidas diretamente na volta do cativeiro. Veja, 722 a.C., os assírios levam Israel. 576, Babilônia leva Judá. Aí, os médios persas se levantam e derrubam o babilônico. E os médios persas fazem Israel voltar. Nessa volta, vão ter 3 pessoas importantes aí na volta. Neemias reconstrói os muros. Lembra disso? Neemias reconstruindo os muros. Zorobabel traz o pessoal com ele, né, na liderança. E Esdras vai ler o Torá, vai ressuscitar as leis, vai criar um tipo de um cânon, vai começar as sinagogas. Então, veja bem, se eu tenho um Zorobabel trazendo o povo na liderança, eu tenho a figura de um rei, né? Se eu tenho eu tenho a figura de um sacerdote. Se eu tenho Neemias construindo os muros, eu tenho a figura de um rei. Se eu tenho Esdras lendo as escrituras de volta, eu tenho a figura de um profeta. Olha aí, ó. Rei, profeta, sacerdote, rei e profeta. Sacerdote, Zorobabel. Rei, Neemias. Profeta, Esdras. Deus não tirou a coroa tríplice. Ele veio... Meu Deus do céu. Deus veio trazendo Israel nessa tríade, né? Do sacerdócio, do reinado e da profecia. E isso vai desaguar em Jesus, que seria o rei Jesus, o sumo sacerdote e o profeta que Deus enviou. Amém, pessoal? Bom, fizemos o seguinte trajeto. Saímos de Ur dos Caldeus, desaguamos em Abraão, Abraão em Isaac, Isaac em Jacó, Jacó me entra no Egito, sai de lá para o deserto, do deserto Canaã, Canaã o período dos juízes a monarquia, a segunda monarquia que é de Davi, a terceira que é de Salomão, a quarta monarquia agora é reino dividido, Roboão ao sul, Jeroboão ao norte, capital do norte Samaria, capital do sul Jerusalém, vem 722, os assírios levam Israel cativo, destrói com Israel, os babilônicos levam Judá cativo, os médios persas vencem os babilônicos e vem de volta Israel para Judá, no caso Jerusalém, e os médios persas deixam Israel lá, sobe Alexandre o Grande, conquista os médios persas, Alexandre o Grande cai, sobe os 8 generais ptolomaicos. Não, espera aí, essa próxima aula já, eu estou adiantando. Até aí nós chegamos. Glória a Deus. Amém? Amém. Ok. Benção boa. O que foi? Não entendi. Sua cabeça, que é muito boa, inteligente. Oh! Eu comi muito bode, né? O bode da inteligência. Né, Júnior? Tá certo. Amém, meus irmãos. Mais alguém quer comentar alguma coisa aí para a gente encerrar, professora? Tudo certo? Quem mais?
Bora, Kennedy. Canota, né? Tem que dar a nota. Impressiona. Eu tenho uma coisa interessante, assim, talvez que eu abri em questão de história, que é tipo assim, os hebreus, os israelitas, o antigo Israel, eles tinham muito a questão de ter vários deuses lá misturados, entre eles alguns deuses cananitas, e sempre tinha aquela disputa religiosa, né, idólatra. Tanto é que muitos afirmam que os israelitas, no começo, eles eram enoteístas. E ao longo até mesmo da Bíblia, a gente vê muitas disputas religiosas entre eu vou adorar Javé, eu vou adorar os outros, aquela coisa toda. É uma coisa que eu acho interessante, é que depois de toda essa vai e vai, né, com a questão do Deus de Abraão e tal, depois do cativeiro, os judeus, né, eles estruturam a religião deles para se tornar a origem da religião judaica que a gente conhece hoje, de maneira mais assim estruturada. Então, eu acho bem interessante como Deus trata o povo ao longo de todos esses séculos para formar o que a gente conhece hoje como uma religião que vai revelar a Deus. E eu acho bem mais interessante que Deus já coloca todo esse processo lá no Pentateuco, né, em Levítico, acho que Levítico 26, que ele já demonstra toda essa passagem até a levada do pessoal para a Babilônia. Aí, tanto é que eu acho muito interessante um povo que era politeísta, passando por enoteísmo, por várias disputas entre Deus, para até virar a revelação com Deus único. Eu acho assim, interessante assim, essa questão. Então, Israel sempre foi monoteísta, mas foi cercado de politeísmo, de panteísmo e de enoteísmo também, né? Israel foi cercado. E vou dizer mais, Kennedy, muitas vezes Israel desviou. Olha lá, ofereceu bezerro de ouro, né? Olha só, rapaz, logo na chapa quente, lá no começo já, viu? Os caras viram o mar se abrir, cara. Rapaz, se eu ver o Rio Pojuca se abrir, eu vou pular o ano inteiro, né? O povo viu o Mar Vermelho se abrir, viu o maná cair do céu e foi lá rezar para um bezerro de ouro. Então, Israel teve alguns momentos assim, sim, verdade. E quando chegou em Canaã, teve a influência, né, dos cananitas. Lá também tinha um outro El, porque o Israel era El, né? Elohim, El. Lá tinha outro El. E esse El de Canaã era casado com a Azera. Tinha um filho chamado Haddad, que era o deus da confusão. Interessante, né? E tinha um filho chamado Baal, né? E, olha só, Israel era para confundir Israel. Por isso que vai nascer o nome El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Quando ele é todo-poderoso, não sobrou para ninguém, ele é o único, né? Então, os enoteístas possuíam um Deus para a chuva, um Deus para o sol, um Deus para o mar, um Deus para a mata. Aí a diferença era que o nosso Deus, enquanto eles tinham um Deus para cada coisa, o nosso Deus é um só para todas as coisas. É o El Shaddai, né? E o Elohim, que é um que forma três potências. É a ideia de que há mais alguém. Não é plural, não é deuses, mas é que naquela palavra o El poderoso, ali tinha três poderes juntos: a onisciência, a onipresença, a onipotência, que é a soma de potências coletivas, né, para dar o produto. É interessante isso aí. Mas Israel teve que passar por essa pisa, né, essa coça, para nunca mais. Gato escaldado, meu irmão, ele tem medo de cuspe, não é de água fria, não. E sobe o poste de costa. Entendeu? É isso aí. Não espere passar pela Babilônia para você saber que tem um Deus. Amém. Amém, professora? Amém. Glória a Deus. Não é assim. Até a próxima semana, né? Fechou? Amém. A paz para todos, um bom descanso, uma boa janta. Aleluia. Até semana que vem, todo mundo junto. Amém.